Neste vídeo eu vou ensinar a automatizar o cenário de soma da calculadora utilizando o Google, a calculadora do Google, com a ferramenta cenário ou SUIDs. Então eu vou aqui no site do Google, vou digitar 3 mais 1 e vou pegar o resultado. Basicamente é esse o cenário. Para fazer isso eu vou usar a ferramenta cenário, como eu falei, e vou automatizar com ela. Inicialmente, eu já tenho minha conta aqui no site agile.inf.ufsc.br/us. Eu vou acessar minha conta e vou criar um projeto chamado calculadora. Criando o projeto, vou criar um cenário chamado soma de calculadora aqui no pacote. Vamos ver, calculadora aqui. Já completou aqui, mas um pacote qualquer. O nome do cenário vai ser soma, calculadora com soma. Criar o cenário. Então, inicialmente, vou acessar aqui a página do Google. No primeiro estado de interação aqui eu vou colocar uma entrada de usuário. Esse é o primeiro estado, então o início. Aí vai ter uma entrada de usuário com o site do Google aqui. Acessando o site do Google. Essa entrada de usuário vai ser a URL, o modelo dela. Depois que eu acesso e entro aqui, vem a página do Google. A página do Google tem o título, tem botão, tem várias coisas. Então vamos modelar essa próxima página. Então é um próximo estado. Depois que eu dou um Enter aqui, eu venho em si para a página. A página tem... A gente pode fazer diretamente só a entrada, mas vamos colocar alguma coisa. Título. Google. Que é esse título que aparece aqui em cima. Só para a gente saber que está no Google. E vai ter uma entrada que vai ser com a expressão 3 mais 1. Opa! 3 mais 1. Essa entrada, aqui é o título, então. Essa entrada vai ser na pesquisa do Google. Pesquisar. Tem um botão embaixo aqui, pesquisa Google. Vou colocar ele também. É uma saída de sistema que eu estou vendo, apesar de ter um botão, depois vai ter uma entrada. Pesquisa Google. A gente não vai fazer todos os detalhes da tela, mas já dá para saber que a gente está no Google. É só um teste de aceitação, então só vamos colocar aquilo que é mais necessário, ou aquilo que comunica para a automação aqui do teste. Próximo estado, então aqui, vou fazer a pesquisa Google aqui. A minha ação vai ser pesquisa Google, vou entrar no... vou dar um Enter, vou clicar no botão pesquisa Google. E 3 mais 1, vamos ver, e vai aparecer o resultado aqui, 4. Então aqui o resultado vai ser uma saída de sistema, o Google vai me responder com 4. Esse aqui é o resultado. Vamos lá, esse aqui é o estado, a página do Google, esse é o estado inicial, que nem é a página do Google, é o navegador. Do navegador eu dou uma entrada de usuário com o site do Google aqui. Ele entra na página do Google, então essa aqui vai ser a página do Google. Na página do Google eu entro com 3 mais 1, pesquiso,
faço a pesquisa e fico de novo na página do Google. Vamos ver aqui, página do Google, resultado, esse aqui é o título, pesquisa Google. Aqui eu poderia colocar mais informações, mas só para critério de automação acho que já está bom. Então vou salvar o diagrama, salvei o diagrama, agora eu vou passar para a parte da automação do teste. Essa aqui foi a parte de especificação do teste. Para fazer a automação do teste, eu tenho uma colinha aqui que são os sites que eu vou precisar. Então vai ser aqui o SVD, ele tem um guia de usuário aqui que ensina como instalar no Eclipse, que é a ferramenta que eu vou utilizar para programar e fazer a automação do teste, um plugin que executa esse diagrama. Então, inicialmente, eu vou instalar o plugin, vou pegar esse link aqui no guia de usuário, vou abrir meu Eclipse aqui. Está aqui meu Eclipse, eu não tenho instalado o plugin, eu vou instalar agora. Para fazer a instalação, eu vou no Help, instalar novo software. Vou adicionar aqui um repositório. Vou colocar o nome do próprio URL como o nome do repositório. Vou adicionar aqui. Vou desmarcar essa opção aqui de contatar todos os sites para atualizar. Vou marcar aqui que eu quero plugin teste. Dar um próximo aqui. Já veio aqui cenário. Aqui são parênteses, é bom ter a versão atual do Eclipse, 2019 no mínimo, para que possa rodar direito. Aqui eu vou aceitar. Vou finalizando aqui a instalação, instalar de qualquer jeito. Esperar um momentinho, então vamos reiniciar aqui o Eclipse, ele pediu para reiniciar. Então, instalado o plugin aqui, vamos abrir as telas dele que a gente precisa, as abas que a gente precisa. A gente tem um cenário aqui na busca rápida. Então, essas três visões aqui do cenário a gente vai precisar. Então, os nomes dos acessórios, olha, abriu aqui embaixo. Vou precisar também do cenário. O meu já abriu aqui em cima, mas se ele abrir aqui embaixo, é só puxar para cima. E vou também precisar dos testes aqui. O meu ele já abre nos lugares certos, mas vocês provavelmente ele vai abrir aqui assim. Aí vai ser necessário puxar assim. Eu gosto dessa visualização. Agora, para automatizar o cenário criado, a gente precisa criar um projeto Java. Então eu vou criar um projeto Java aqui com o nome calculadora. E dentro do projeto não quero módulo, dentro do projeto calculadora eu vou precisar baixar, continuar lá com o meu tutorial no guia aqui de usuário no site agile.inf.ufsc. Ele diz que tem que baixar essa biblioteca para dentro do projeto lá, instalar. Então eu vou clicar aqui, vou fazer o download. Vou salvar em downloads. Instituir aqui, que eu já tenho lá, mas vou copiar aqui a biblioteca e vou colar aqui no Eclipse, aqui no projeto. Colei dentro do projeto aqui.
colou, preciso adicionar ele com a biblioteca do projeto. Então tem que vir build path, add to build path. Clica com o botão direito aqui, seleciona ele, clica com o botão direito, build path, add build path. Aí ele vai mudar aqui o jeito aqui e vai adicionar como biblioteca. Agora eu preciso baixar os diagramas ou o diagrama que foi criado lá no site. Então eu vou criar um folder dentro do projeto aqui. É um folder mesmo. Vou chamar de cenário, podia ser qualquer nome. Dentro do cenário, seleciono o cenário aqui com o botão direito, venho em download de cenários. Aí o site lá do agile.inf.ufsc/us, o nome do projeto meu é calculadora e o nome de usuário meu é Douglas Miura. A senha pode Aí baixei aqui o projeto. Tá aqui o cenário, só que ele não carregou aqui o nome das fixtures. É preciso clicar aqui em Reload, aí ele carrega aqui. Aí eu já posso ver, se eu clicar aqui nos estados de interação, eu posso ver o cenário. Já eu vou executar esse cenário. Eu vou clicar aqui, Run as cenário. Aí ele vai executar aqui para mim, vai colocar aqui. Só que deu erro aqui no início, ele disse que não tem a classe para essa feature no início. Então eu vou criar essa classe. Inicialmente eu vou fazer passar todo esse cenário com código mock, fake, assim. Eu vou mentir para o cenário e vou fazer com que ele passe. Depois eu vou colocar o Selenium para fazer a automatização para o browser. Então, de início eu vou criar a classe, um acessório, uma classe, com esse acessório início. Então a classe vai ser acessório início, dentro do pacote calculadora. Acho que é só isso mesmo, nome da classe. Ele vai criar aqui uma classe para a gente. Criada a classe, eu preciso aqui, @fixed, dizer que é um acessório e tenho que dizer o nome do acessório, início, é o mesmo nome que aparece aqui. Aí, feito isso, tendo agora para o primeiro estado de interação uma classe de início, eu vou executar de novo o teste. Aí aqui vai quebrar em outro ponto. Quebrou agora na URL aqui do site do Google. Aqui eu poderia selecionar o projeto e vir Generate Glue Code from as Ideas. Se eu usar essa opção para as plataformas Linux e macOS, funciona. Só que para o Windows isso não funciona. Então eu vou fazer aqui eu mesmo o código de cola, todo o código de cola, programando, executando ele e fazendo o que ele pede. Depois aí eu gero o código de cola para ficar mais fácil. Então faltou aqui esse método setURL, eu vou criar ele. Então o método setURL. Então aqui eu vou explicando cada coisa. Esse primeiro estado de interação, essa entrada, isso aqui é uma entrada de usuário, isso aqui é uma saída de sistema. Eu estou fazendo uma entrada de usuário. Essa entrada de usuário, ela tem o nome de URL. Lembram quando a gente automatizou lá? Essa entrada de usuário, ela necessita de um método. Esse método ele tem que ser prefixado com set mais o nome do acessório, que é o modelo lá, quando a gente criou no browser. O nome era URL, a primeira letra maiúscula por padronização. O retorno de um set é void e o método tem que ser público. Aqui tem um parâmetro, que é uma string, que é o valor de URL que vem.
esse valor de URL, como eu estou mentindo, vou fazer um acessório fake, eu vou só jogar na saída de sistema aqui para a gente ir fazendo um debug. Então, tenho o set URL, quando vem o set URL, ele vai sair na saída de sistema. Vou executar aqui para ver o que acontece. Saiu agora Google aqui na saída de sistema, só que não tem esse método toPágina Google. Página do Google não tem, é um método que precisa para fazer essa troca de estados de interação. Esse método é responsável por essa troca. Então aqui vai ter que ter um método prefixado com to mais o nome do próximo estado de interação. Ele recebe uma string, que é a ação que acontece, que é essa ação que está aqui, enter no caso, e ele tem retorno void, e ele também tem que ser público. E aqui, então, essa ação, se a gente quisesse pintar aqui na tela, a ação é o enter, vai vir escrito enter, e é isso daí, tá feito, acho, o nosso primeiro estado de interação. Pintou Google, enter, página do Google, agora deu que essa fixture não existe, mas aqui, ó, passou, está falhando aqui, no segundo estado de interação. Então agora a gente vai fazer a segunda classe, que é parecida com essa primeira. Cada estado de interação tem uma classe associada a ele. Essa classe ela pode ser compartilhada entre estados de interação, mas tem que existir. Então essa segunda classe para o segundo estado de interação, vamos chamar de acessório página do Google. Vamos arroba fixture aqui, vou chamar de página Google, é do Google, e vou executar o teste para ver o que ele vai reclamar aqui. Vamos ver aqui, ó, ele executou e quebrou, agora não tem a saída de sistema. Essa saída de sistema, ela nem está nomeada, ó. Eu esqueci de dar o nome lá no site, que é o botão. Então vamos lá no site, vamos de volta aqui no site, que ó, não tem o nome, é o botão pesquisa. Vamos salvar aqui, vamos voltar aqui, vamos fazer o download aqui de novo. Já ficou as informações ali, só dá OK, ele vai baixar. Vamos executar aqui de novo. É sempre importante vir aqui e dar um run no cenário, executar novamente. Agora ele disse qual que é o método para a gente. É um método get. Por que é um método get? Porque é uma saída de sistema. As saídas de sistema são prefixadas com get, mais o nome do acessório, que é botão pesquisa. E ele não tem parâmetro, ao contrário de uma entrada. O retorno dele é uma string. Ele tem retorno, então, e ele tem que ser público. Vamos colocar return. Já vamos colocar aqui a pesquisa Google. A gente já sabe que é isso que tem que retornar. Aí está feito. Vou executar aqui. Aqui mesmo, vou executar. Passou. Então a gente já sabe fazer métodos de entrada de usuário, a transição entre estados e saídas de sistemas, que é o que a gente precisa. Eu poderia continuar fazendo aqui todos os métodos, mas eu vou ensinar também fazer Vou apagar isso aqui e vou ensinar a gerar o código. Ele gera esse código para a gente. Então vou ensinar gerando o código. Quem tem o macOS ou Linux vai conseguir fazer isso. Generate book code. Vou dar o nome do pacote, calculadora.
Aí ele já gerou aqui, Fixture Início. Só que, obviamente, ele não gerou com o System Out aqui que a gente colocou. Não gerou com nada. É um código de colas bobinho ali. Retorna tudo null. É tudo fake. Vamos executar com ele para ver se ele funciona. Vamos ver o que ele funciona. Ele rodou tudo, veio até o pesquisa aqui. Vamos ver o que disse na pesquisa. Null e tinha que ser pesquisa Google. Então agora a gente vai... Eu vou retornar os valores que precisa só para deixar tudo verde. Pesquisa Google. O título, vamos voltar aqui, é Google. Google. E o resultado aqui é 4. A gente está no 4 aqui. Acho que vamos mandar executar aqui, vamos ver. Passou tudo. A pilha aqui ficou ok, rodou 1 de 1, 0 erro, 0 falhas. Deu ok, funcionou. É essa automação que a gente queria. Só que agora a gente vai automatizar usando a página do Google real. Para automatizar usando a página do Google, a gente precisa de um componente que vai até a página do Google e simule. Para isso a gente vai usar o Selenium. Para instalar o Selenium, eu vou pegar aqui minha colinha com os endereços. A gente vai aqui no Selenium Downloads, vai baixar o Selenium. Vou abrir uma aba aqui, Downloads. Vou baixar o Selenium. Essa versão aqui pode ser. Salvar o arquivo. Downloads. Eu já tenho, então ele pede para substituir, mas aqui tá. Copiar ele aqui, vou colar ele aqui no meu projeto. Esse é o jeito mais simples, tem outro jeito de fazer, mas esse é o mais simples. Vou adicionar vou adicionar ele como uma biblioteca do meu projeto, feito. Eu preciso também do Drive. Eu vou usar o Drive do Firefox e cada um usa o Drive de acordo com o que tem o navegador, mas eu vou ensinar aqui com o Firefox para macOS. Então eu tenho que acessar esse site aqui, vou abrir aqui uma página e eu vou baixar o Drive. Aqui está o site, aqui está o Drive, vamos ver aqui. Tem para Linux, macOS, o meu é macOS, quem tem Windows, baixa para Windows. O meu é macOS. Salvar o arquivo lá no meu Downloads. Substituir. Aqui no meu Downloads, então ficou o Drive aqui. É só descompactar. O meu ele descompacta e... Aqui já tem descompactado, mas ele fica esse arquivo Greco Drive. Então é só esse arquivo Greco Drive que eu devo copiar e devo colar aqui no path da calculadora aqui. Colocado aqui eu preciso ainda habilitar ele, colocar permissões para que ele possa ser executado. Para fazer isso eu vou abrir um terminal aqui no meu vou acessar aqui o arquivo, né? Que ele tá, eu já estava aberto aqui no Workspace, certo? Mas vou abrir ele aqui, calculadora. Então o meu arquivo está aqui, Greco Drive. Eu preciso mudar as permissões dele. Eu vou dar um sudo chmod. No Windows eu não sei como é que faz, mas no Linux é parecido. Mais x para, acho que é x minúsculo, o Greco Drive. Aí tá feito.
dei as permissões, eu também posso vir por aqui, propriedades, a resource e colocar aqui que ele é executável. Eu acho que tem que fazer as duas coisas para quem tem Linux, dar permissão pelo terminal e vir por aqui também. Então, tenho o Drive, tenho o Selenium. Agora eu preciso aqui acessar o Selenium. Para acessar o Selenium eu preciso de um WebDrive, driver, igual new Firefox, no meu caso é o Firefox, e dar um driver.get. Vou passar o URL que vem lá, vou chamar aqui de URL também, né? Aí ele vai abrir o browser. Vou executar aqui para ver o resultado. Espero que ele abra o navegador. Vou deixar aqui. Acho que vai abrir. Abriu aqui o navegador. Digitou o site do Google. É isso mesmo que eu queria. Ele continuou certo o teste, porém ele está fake. A gente só automatizou isso com o Selenium. O que a gente precisa agora? A gente precisa trocar com essa classe o mesmo drive que está aqui. Então aqui eu vou precisar pegar o driver que está lá. Para isso eu vou colocar esse driver numa terceira classe. Eu vou, ao invés de deixar aqui dentro, eu vou fazer uma fachada, uma classe, que eu possa ir me comunicando com ela. Vou Selenium, vou usar um antipadrão chamado Syncton, para poder ter só uma instância dessa fachada que eu possa ir me comunicando com ela. Vou obter a instância, então, que eu quero. E vou ir na URL e vou passar o URL aqui. É uma fachada para ir me comunicando. Eu podia ter o drive aqui, um monte o drive aqui e na outra classe eu acessar ele aqui, só que fica meio feio, o código vai gerar um monte de dependências diferentes e acaba se perdendo. Então sempre é bom ter uma fachada e nessa fachada ir se comunicando de forma interativa assim com ela e trocando as informações de entrada e saída por ela. Então vou criar a classe, que então está a classe Selenium. Obter instância aqui não existe ainda. Vou criar, eu quero uma instância do Selenium. É o padrão Syncton, simples. Vou dar instância. Essa instância aqui eu quero que ela seja grande para diferenciar que não seja uma constante, mas que seja uma variável estática aqui. Essa instância ela tem que ser única, então eu vou fazer aqui if e ela está nula. Ela está nula, então eu vou precisar instanciar ela quando ela está nula. Se ela for nula, então eu quero instanciar ela. Instância igual new Selenium. O construtor do Selenium aqui ele está público, então a gente vai fazer ele ficar privado para que a gente garanta que só essa classe instancie esse Selenium. E aqui a gente tem o drive, eu copiei lá o código que eu tinha. Tenho aqui o código do drive. Crio o drive, toda vez que eu crio uma instância, só tem uma, vai criar o drive. Só que só vai ter uma instância do drive. O código do ir na página aqui, um método que dentro do Selenium agora a gente tem o drive, a gente tinha esse código, a gente só deixa esse.
Então pega a instância do driver, esse objeto driver, a gente vai na URL. Era o código que estava aqui, a gente delegou ele e deixou numa fachada, para a gente permitir que agora essa fachada seja acessada também daqui. Por exemplo, esse pesquisa Google, a gente consiga, botão de pesquisa Google, a gente selenium.obter instância, obter, esse aqui é o valor, e o botão pesquisa a gente não sabe, a gente vai ter que abrir aqui o navegador no Google, google.com, e é esse botão aqui, o nome dele eu não sei qual que é o nome dele, mas eu vou descobrir agora. Cliquei nele, vim aqui, é um input, o nome dele, o value dele é pesquisa Google, então é o value que a gente quer, e o name dele aqui é o name btnk. Então agora a gente sabe o nome do botão, sabe que é by name, esse by é do Selenium, btn, obter valor, então a gente vai lá, onde é que a gente tem o drive, a instância do drive, vai pegar o valor. Só que pode ser que o elemento, esse name aqui, não esteja alocado na tela. Então, de um modo, para a gente garantir erros aleatórios, a gente vai pegar um código aqui que esse código aqui ele garante que somente quando o elemento, ele espera o elemento estar presente e locado na tela para que retorne o valor. Então a gente vai pegar o elemento dessa forma e vai pegar o valor dele, myDynamicElement.get attribute value, value, porque a gente viu que era o value que a gente precisava, então obter o valor, ele vai retornar lá para a gente. Vamos executar, vamos ver se ele continua todo verde. Vou rodar aqui. Continua todo verde, então aquela automação funcionou. Agora a gente vai fazer para o título aqui. O título é bem simples. Selenium, então, a gente tem a instância dele, a gente só tem uma instância dele, ponto, obter título. Esses métodos eles podem ser reutilizados. Eles podem ser reutilizados muitas vezes. E eles encapsulam toda a parte burocrática ali de ficar pegando elemento e o jeito que pega e fica uma fachada limpa para depois os acessórios se comunicarem com ele. Então aqui o título vai ser driver.get título. Title. Pegou jeito de pegar o título, então a gente tem que pegar o resultado também e a gente tem que essa entrada de usuário a gente também tem que fazer. Vamos fazer primeiro a entrada de usuário, selenium.obter instância, digitar. Aqui a gente vai digitar na pesquisa, que é nesse campo aqui. Vamos ver como é que a gente localiza esse elemento para que a gente possa digitar. O nome dele aqui, então by name que a gente vai digitar. Então, by.name, a gente sabe que é o que? A gente vai digitar o value, que é a pesquisa que a gente quer fazer. Vou renomear aqui para pesquisa. Então a gente vai digitar aqui value,
aqui pode ser válido, mais abstrato, para qualquer método que queira. No drive, a gente vai localizar o elemento dessa mesma forma aqui, para garantir que ele esteja fresco na tela. E no dinâmico, no elemento dinâmico, a gente vai mandar um send keys e o value. Aí está feita a automatização da entrada de usuário. A gente, nesse caso, está digitando. Podia ser uma entrada de usuário que era selecionar um elemento. Daí é um pouco mais complexo, tem que saber um pouco mais de Selenium. E é só isso aí. Esse aqui é um guia padrão, assim, só bem simples, só para entender como é que é a automatização. Eu vou executar aqui para ver se está falhando. Como é que está? Digitou 3 mais 1. Vamos ver, o cenário passou. Não, a gente não foi, agora a gente tem que ir, tem que fazer esse pulo aqui daqui para cá, que a gente não fez. Esse pulo é feito aqui no tool. Ele está na página do Google e ele vai para a página do Google, com a ação de pesquisa Google. Então aqui, se a ação, eu vou colocar, não era necessário, mas eu vou colocar aqui, nesse caso é porque eu vou só para a mesma página, mas na vida real podia ter um caminho ali com um ramo, e aí eu precisaria ter alguma coisa assim. Então, se a ação for pesquisa Google, eu quero que o Selenium, ponto, ter instância, eu quero que ele submeta ter no botão. Então vamos achar o botão aqui. Esse botão aqui, vamos achar o ID dele, a gente já achou, acho antes. Aqui é BTNK. Então o BTNK a gente vai mandar uma ação para ele. Vamos voltar aqui, submeter. By name. PT. A gente vai submeter. A gente encapsula lá dentro, porque tem um drive. Só que a gente conhece o drive. A gente vai pegar desse mesmo jeito aqui, só que a gente vai dar um submit. Aí feito. Feita a automatização. Então, se de um estado para outro a ação for pesquisa Google, ele vai submeter no botão. Falta apenas agora o resultado, 4. Vamos executar aqui para ver se funciona. Está aqui 4. Vamos ver qual que é o ID desse elemento. Então, esse elemento é um span. O ID dele é CWS, então o ID dele é esse. E o texto dele é 4. É o texto, aqui não é o value, é o texto. Então a gente vai pegar aqui, ter que criar mais um método lá no Selenium, que é pegar texto. Selenium.obter instância, obter texto. Obter texto do by ID agora. Porque lá ele tinha o ID, esse é o ID do elemento. Vou colocar aqui. Agora Selenium. Agora o Selenium vai ter que retornar para a gente. Pega sempre do mesmo jeito o texto. MyDynamicElement. .getText. Esse método está presente aqui. Falhou porque a ID. Coloca a ID. Podia ser by aqui, podia ser by em todos, mas depois uma refatoração, é necessário uma refatoração, esse código já está todo meio repetido, então refatorar é muito bom aqui.
salvar aqui. O cenário está aqui, o código de cola está aqui, aqui não faz nada, aqui está tudo automatizado. O código de cola, se ele rodar agora, a gente concluiu com sucesso a automatização do cenário. Vamos ver se ele vai rodar, vamos ver se ele está rodando aqui. Digitou, pegou 4, vamos ver se o cenário ficou verde, É isso aí, aqui deu OK. É isso aí, então automatizado e com o código de cola. Na descrição do vídeo eu vou colocar o link do GitHub com esse código. E é isso aí. É o jeito de automatizar esse. Agora, pode ser que em aplicações tenha entradas de usuário mais complexas, como selecionar um elemento de uma página. E aí tem que fazer o Selenium aqui, uma parte semântica que ele consiga fazer isso. Mas isso é mais avançado. Esse é o básico e era isso que eu tinha para ensinar.